ao culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Vamos nos colocarmos de pé. Nós vamos pedir a nossa irmã Raquel que dirija a Deus uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Amém. Senhor, sabemos que não há outra além de ti, a quem nós devemos nos curvar, a quem nós devemos adorar. Que toda honra e toda glória, Senhor, durante este culto, possa ser dada somente a ti. E que o Senhor, possa ser o centro do nosso culto nessa noite e da nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de 99. Salmo 99, começando do verso 1 até o verso 9, todo o Salmo, a santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. É rei glorioso e ama a justiça. Os firmas a equidade, executa o juízo e a justiça. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamaram ao Senhor e Ele respondeu. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei lhes tinha dado. Todos juntos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos entre os seus santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Os irmãos podem sentar-se. Vamos ainda continuar louvando ao nosso Pai Celestial, cantando o hino de número 18. Dos antigos cuja forte mão rege seus bens, os astros de brilham. Desde o passado, foste nossa luz, só que até hoje tá chegando nós. Se nós estamos unidos em proteção, para pela direção da guerra atrás do crime a seleção dos tempos mais de medo e confusão. Se já lembrar, se nasce intenção, desconfiar, me sempre a ti, Senhor. O povo Deus assiste em seu labor, no pensador, no mundo grande amor. Os nossos vidas cantam no céu, para viver e sempre engrandecer. Amém.
ainda, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51 e vamos ler de 1 a 7. Salmo 51, do verso 1 até o 7. Vamos fazer essa leitura também alternada. Salmo 51, de 1 a 7. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Todos juntos. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Neste momento, irmão, nós iremos diante do Senhor confessar os nossos pecados. Sabemos, irmãos, como diz a palavra de Deus nesse texto, nós nascemos a iniquidade. Então, nós já nascemos com o pecado. Então, neste momento, nós iremos baixar as nossas cabeças, vamos orar em silêncio. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos convidar o nosso irmão Kelly que se coloque de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, Pai, e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de falar contigo esta noite, Pai, de sentir a Tua presença aqui em nosso meio, Pai, e de ter a oportunidade mais uma vez de cultuar o Teu santo nome. Ó Deus, louvamos a Ti, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, te suplicamos pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que transgredimos a Tua lei, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que pecamos no nosso falar, no nosso pensar, ó Deus, no nosso agir, ó Pai. Mas pedimos ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, nos olha, ó Deus, com olhos de amor. Ó Deus, e tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos separa de Ti, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a andar nos Teus caminhos. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o pecado, ó Deus, ele vem a todo momento, ó Deus, nos perturbar, ó Pai, querendo, ó Deus, fazer com que nós caiamos, ó Pai, e nós pequemos contra o Senhor, ó Deus. Mas, ó Pai, que se isso vier a acontecer, ó Deus, que o Senhor possa sempre colocar em nosso coração, ó Pai, o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, não voltar a cometer o mesmo pecado, ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que mesmo nós sendo pecadores, ó Pai, o Senhor nos ama, ó Pai, e nos perdoa. Desde Amém. que nós nos voltemos, ó Deus, de forma contrita, ó Pai, e arrependidos a Ti, ó Pai. Então, por isso que nós nos prostramos diante do Teu santo nome, ó Pai, neste momento, clamando a Ti pelo Teu perdão, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor não nos perdoar, ó Pai, nós não sabemos o que fazer das nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é o nosso único Deus. Nós viemos de Ti e somos de Ti, ó Pai. Ó Deus, que essa noite nós possamos sentir a Tua presença, ó Deus, gratos, com o coração, ó Deus, grato pelo perdão que o Senhor nos concede dos nossos pecados, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que no dia que o Senhor se entregou, ó Deus, naquela cruz, nós fomos libertos, ó Deus, do jugo do pecado. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós louvamos o Teu santo nome, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Vamos aí, irmão, ficarmos de pé e vamos louvar ao nosso Deus com o cântico de número 58. Os irmãos terão também nessa oportunidade de entregar os seus dízimos e as ofertas. E hoje é o 4º domingo, é a oferta missionária. Então vamos nos lembrar do nosso missionário. A minha vida com meus bens provei de ti, Senhor. Saúde, deste abrigo e pão, são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me das eu vou ficar de desviar de causas mas não deixes que meu coração siga o fim do prazer e no fruir de muitos dons eu venha te esquecer. Manda no teu, eu quero dar à igreja em proporção a tantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita-me, nossa Deus, e bênçãos da minha cruz. Ensina-me sempre o teu perdão, a causa de Jesus. Amém. Vamos orar através do diácono. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradeço por esse momento que a gente está tendo aqui, ó Pai. Te agradeço em especial, ó Pai, por esses dízimos e ofertas que estão sendo depositados no gasofilácio, ó Pai. Que seja usado, ó Pai, para a sua obra, ó Pai, para engrandecimento do seu nome, ó Pai. E te agradeço também em especial pela vida do missionário, ó Pai, que a gente está ajudando, ó Pai. A gente sabe que tudo provém do Senhor, ó Pai. Dê, ó Pai, a nós esse sentimento, ó Pai, de cada vez mais ter gratidão com a sua obra, ó Pai. E dar livremente, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor nos concede, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço, não em meu nome, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós agora iremos ouvir a equipe de louvor, alguns louvores para nosso crescimento espiritual também. Boa noite, irmãos. Agradecidos estamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa dele, na presença dele, né? E o motivo de nós todo dia nos ajuntarmos, todos os domingos nos ajuntarmos, é porque nós sabemos que um dia nós estaremos todos juntos com o Senhor ali na glória. Porque ele prometeu e ele virá nos buscar. Amém?
O Senhor, Ele é o nosso Deus forte, que nós possamos o buscar diariamente e que os nossos lábios possam constantemente louvar esse Deus. porque o Senhor é formoso e a face do Senhor nós ansiamos e desejamos ver. E nós sabemos que o Senhor está no meio de nós. Por isso que a graça dele nos empate. Amém?
Esse desejo possa crescer em nós.
Nós temos só o Senhor nas nossas vidas e que Ele verdadeiramente possa ser glorificado em nós. Não existe espaço nas nossas vidas para mais nada, a não ser o Senhor Jesus, que transforma cada dia mais cada um de nós, de acordo com a vontade dEle, para que nós possamos servir de acordo com o que Ele quer e não de acordo com a nossa própria vontade.
Vamos chamar as crianças para o infantil, aqui à frente. As crianças com a professora também. A professora pode vir também, tá? Vamos pedir então ao nosso irmão Luciano fazer essa oração. Agora, irmão, vamos nos preparar para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada coração nesta noite, tá? Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, vamos ler de forma responsiva, dos versos 14 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 9, do 14 ao 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, então ele interpelou os escribas: quem é que discutieis com eles? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso te sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorreu, despertou o espírito imundo, dizendo: espírito imundo de surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, que nunca mais tornes a ele.
E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento maravilhoso na tua casa, e podermos, a Deus, adorar e exaltar o teu santo nome. Agora, ó Pai, te pedimos que a tua palavra venha falar aos nossos corações, venha nos edificar, venha nos alimentar nessa noite. E como disse João Batista, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como tema para a nossa mensagem hoje, meus irmãos, o tema é: sim, Jesus pode. Sim, Jesus pode. Meus queridos, conta a história. Tomás de Aquino é um filósofo teólogo do século XIII. Ele recebe um apelido na academia, chamado de O Touro. Era um homem muito inteligente. E um dia, esse homem, que era católico, também muito respeitado no meio evangélico, até hoje é respeitado por sua literatura, mas conta a história que um dia ele foi visitar o Vaticano. E lá, se encontrando com o Papa da época, o Papa da época chamou Tomás de Aquino e mostrou a riqueza do Vaticano. E disse para Tomás de Aquino: meu querido, agora nós podemos dizer, já refutando o que Pedro disse, que não tinha ouro nem prata, nós temos ouro e prata. Nós podemos dizer, Tomás de Aquino, nós temos muito ouro e muita prata. E Tomás de Aquino, então, voltando a palavra para o Papa, disse: mas nós não podemos dizer, levanta e anda. O que Tomás de Aquino queria dizer com isso? Que a Igreja Católica, durante a história, desde o século V, até aquela idade do século XIII, ela sai do cristianismo, é a igreja que Jesus fundou, mas no século V começa a desvirtuar-se, a perder do caminho que o Senhor a ordenou que andasse, e agora no século XIII não é mais aquela igreja que o Senhor tinha fundado no primeiro século. Ela tinha se perdido, alguns fundamentos tinham sido deixados, e agora a igreja tinha outros princípios, caminhava com outras ideias, por outros caminhos. Então Tomás de Aquino vai dizer isso. Olha, a igreja está muito rica, mas ao mesmo tempo perdeu a unção, perdeu a graça, perdeu o poder de Deus. Isso lá no século XIII. E o que isso tem a ver, meus queridos, com o texto que nós lemos aqui? Essa ideia de uma igreja rica e ao mesmo tempo não ter o poder de Deus. É porque nós temos que ter muito cuidado com qual é a nossa definição de igreja. Porque nós temos definição de igreja. Muitas vezes nós mesmos montamos nossas próprias ideias em relação ao que é uma igreja que, segundo o meu interesse, me satisfaz, me agrada. Mas nem sempre a igreja que te agrada, ela é a igreja que tem ou possui o aval do Senhor. Hoje a moda, e é moda mesmo, a moda são grandes templos e igrejas muito cheias. E quanto mais cheia, mais se passa a ideia de aprovação de Deus. Como se quanto mais a igreja tiver gente, mais por trás tem Deus aprovando. Essa não é a ótica do Senhor. A ótica do Senhor não tem nada a ver com belas igrejas, igrejas muito estruturadas e muito cheias. E está nesse texto aqui que nós lemos. A definição de Deus para a igreja, ou qual a igreja, o modelo de igreja que agrada ao Senhor, está aqui nesse texto. E nós vamos aprender nessa noite alguns princípios sobre igreja que vão nos orientar. Mas eu queria contextualizar os queridos irmãos, para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui, nesse texto que nós lemos. Veja, o Evangelho de Marcos tem como fundamento as profecias de Isaías. João Marcos está escrevendo o Evangelho de Marcos, olhando para Isaías e suas profecias, quando Isaías fala do Messias,
do servo sofredor. Então, João Marcos vai trabalhar em cima de Jesus, o servo sofredor, aquele que vai se manifestar no deserto da Judéia como alguém que se entrega para sofrer. Ao mesmo tempo, João Marcos quer mostrar, isso está do capítulo 1 ao capítulo 7, que Jesus quer ensinar os discípulos. Do capítulo 1 ao 7, Jesus está trabalhando diretamente com os discípulos, porque Jesus é um mestre e quer instruir os discípulos e deixar eles prontos a levar adiante o evangelho, assim que Jesus subir para a eternidade, assim que Jesus morrer e for levado para a eternidade. Do capítulo 8 em diante, João Marcos vai mostrar agora Jesus não mais trabalhando diretamente com os discípulos, mas agora usando situações para que os discípulos apliquem aquilo que eles aprenderam. Então no capítulo 8 você vai ter, por exemplo, a multiplicação dos pães. Você vai ver no começo do capítulo 7, Jesus fazendo prodígios e trazendo os discípulos para aprender. Capítulo 8, a mesma coisa. Jesus levando os discípulos para aplicarem aquilo que eles aprenderam. Quando nós chegamos no capítulo 9, Jesus está fazendo isso de novo. Só que agora, Jesus sobe ao monte e acontece algo extraordinário ali naquele monte. Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Jesus sobe com 3 discípulos para o monte e deixa 9 no vale. Esses 3 que vão para o monte, veem Jesus como ele é, literalmente, em relação à sua vida espiritual, como ele é espiritualmente. Eles veem Jesus em glória ali no monte. Pedro, Tiago e João ficam espantados com o que veem. Qual a finalidade de Jesus de levar esses 3 discípulos no monte e se mostrar transfigurado, se mostrar como ele é no mundo espiritual? É para que esses discípulos que Jesus está ensinando vejam que Jesus não é apenas aquele homem comum, parecido com todo mundo, porque Jesus não tinha fisicamente nada que fosse diferente de qualquer judeu. Jesus, na verdade, não tinha nada esteticamente que fosse do agrado ligado assim, à beleza, ou que alguém fosse atraído a Jesus por conta de alguma coisa ligada ao seu estereótipo. Não, Jesus era igual a qualquer judeu. Mas aí Jesus, vendo que os discípulos, olhando para ele como homem, ainda não dava crédito a ele como homem, Jesus leva eles para o monte, se transfigura para dizer assim: ei, discípulos, eu não sou só essa vestimenta de carne, não sou só esse ser de carne, não. Olha quem eu sou, olha o poder que está por trás de mim. É isso que Jesus está mostrando, o tamanho da sua glória e o tamanho do seu poder. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus está mostrando a sua glória lá no monte, no vale, onde ficaram os 9 discípulos, houve um problema lá. Um pai leva um filho endemoniado diante desses 9 discípulos que estavam lá no vale. E o pai procura esses 9 discípulos e diz: olha, meu filho, ele recebe o espírito, esse espírito joga meu filho no fogo, na água, na parede, faz meu filho estribuchar, espumar, faz meu filho fazer um monte de coisa. Será que vocês não podem fazer alguma coisa? E o que acontece? Os discípulos não conseguem fazer nada. Não conseguem fazer nada. E aí, os fariseus que estavam lá no vale, uma multidão que viu aquilo, começaram a menosprezar os discípulos em relação a Jesus e desprezar Jesus também. Os fariseus, principalmente, começaram a falar: olha, o que vale vocês seguirem a Jesus? Vocês não têm poder para expulsar nenhum demônio, vocês não têm poder para fazer nada. O que vocês estão aprendendo com esse Jesus? Enquanto isso, Jesus está lá na montanha. Isso tem uma analogia, meus queridos, com Moisés recebendo as orientações do Senhor no Monte Sinai, e o povo que ficou no pé do Monte Sinai e fizeram para eles uma estátua de ouro para adorar. É a mesma analogia. Moisés recebe do Senhor a graça do Senhor, a manifestação do Senhor, e embaixo no Monte Sinai, isso lá em Êxodo, você vai ver isso, o povo estava idolatrando, adorando ídolos. Isso mais ou menos está acontecendo aqui nesse texto. Pedro, Tiago e João estão vendo Jesus transfigurado, e lá no vale as pessoas estão ridicularizando Jesus, ridicularizando os discípulos.
E aí o que acontece, meus queridos? Nesse contexto, nesse momento em que Jesus está sendo ridicularizado, os discípulos estão sendo ridicularizados, Jesus desce. E quando Jesus desce, Jesus é abordado pela multidão, e a multidão, quando vê Jesus, vai para cima de Jesus, já com aquela ideia de ver o que ele pode fazer que os discípulos não fizeram. É isso que eu queria trazer para os queridos irmãos nessa noite. Por que é que os discípulos, e essa ideia da igreja, precisa ter poder no lugar de tanta polpa, de tantas coisas que nós imaginamos? A coisa principal que a igreja tem que ter, meus queridos, é o que estava faltando na vida dos discípulos. E o que era? Confiança em Jesus. Os 9 discípulos que ficaram no vale foram fazer um milagre sem Jesus. Foram tentar tirar um demônio da vida de um rapaz sem Jesus. Foram tentar manifestar algum poder sem Jesus. E o que é que esse texto quer nos ensinar? Não é o templo, não é a quantidade de pessoas. Quem faz a diferença na minha e na sua vida é Jesus. Quem faz a diferença na minha vida, quem faz a diferença na igreja, é o poder de Jesus se manifestando na igreja. Se não houver poder de Jesus, se a graça dele não se manifestar, se não houver prodígio de Jesus, meu irmão, ninguém suporta. Por isso Jesus se manifesta, e aqui, meus queridos, algumas coisas vão acontecer agora por meio de Jesus, que eu queria ensinar para os queridos irmãos, porque a multidão disse, eles não podem tirar demônio. Esses 9 discípulos não podem expulsar demônio, mas aí Jesus se manifesta. E aí Jesus se manifestando ali, e junto daquela multidão, vai nos ensinar algumas coisas aqui. O que nós podemos aprender, meus queridos? Em relação a uma igreja que precisa confiar plenamente no Senhor Jesus. Quais são os ensinos de Jesus para a sua igreja em relação a confiar nele? Primeiro ensino, a igreja precisa entender que é totalmente dependente de Jesus. E a igreja aqui sou eu e você. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que você sem Jesus não é nada. Que você sem Jesus não consegue fazer nada. Que você precisa sair daqui entendendo sua total dependência a Jesus. Vamos ver os versos 14 ao 18 de Marcos 9, quando diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Nessa situação, aonde estava Jesus? Na montanha, lá no monte da transfiguração. E os discípulos lá no vale, lá no momento de dificuldade. E qual que é o contraste aqui, meus queridos? O contraste é que nós precisamos de Cristo, se nós quisermos resolver situações difíceis da nossa vida. Não adianta fazer qualquer coisa que seja, sem você colocar Jesus no meio dos seus planos, no meio dos seus projetos, no meio dos seus ideais. Por isso o próprio Senhor Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, a igreja não pode fazer nada. A história, meus irmãos, conta algo interessante. Quando foi criada a luz elétrica, foi-se quase que ao mesmo tempo criado a lâmpada elétrica. Benjamin Franklin cria a eletricidade. Thomas Edison cria a lâmpada. Mas uma coisa não encontrou com a outra. Porque a lâmpada sem eletricidade não acende. E a eletricidade, se não tiver razão para existir, vai servir para quê?
Enquanto a eletricidade não foi colocada nas cidades, a lâmpada elétrica não teve a sua razão de existir. Você é a lâmpada elétrica, Jesus Cristo é a eletricidade. Se você não ficar ligado a Jesus, não tem finalidade de você fazer plano ou qualquer projeto. Você precisa estar plugado a Jesus, para que Jesus te acenda e assim os seus planos e projetos sejam concluídos, porque assim você está recebendo a aprovação, a bênção do Senhor Jesus. Nós precisamos, meus queridos, estar plugado ao Senhor Jesus, porque a lâmpada não pode brilhar se não estiver ligado na eletricidade. Ah, meus irmãos, se você se ligar ao Senhor Jesus, você vai ver o que Jesus pode fazer na sua vida. Mas aqui os discípulos estavam no vale tentando fazer um milagre sem Jesus. Não vai acontecer. E aí, meus queridos, eu queria até quebrar aqui alguns paradoxos, paradigmas, falácias, porque às vezes as pessoas, diante de situações difíceis, correm atrás, ou se aventuram atrás de qualquer coisa. Mas aqui, para Jesus fazer o milagre, Jesus, meus queridos, só precisou de um detalhe do pai daquele rapaz. É um detalhe que nós vamos ver daqui a pouco. Esse rapaz não procurou nada além do que o Senhor Jesus. Mas às vezes nós nos encantamos, ou às vezes somos iludidos atrás de pessoas que dizem: ah, eu tenho dom de cura. Venha atrás de mim, ou venha na minha igreja, ou venha onde eu me reúno, que eu tenho dom de cura. E Jesus não deixou dom de cura para ninguém. O dom de cura é de Jesus. Quem cura é Jesus. Quem muda a vida é Jesus. Talvez você encontre alguém dizendo por aí: olha, eu tenho um dom de libertação de demônios. E aqui na minha igreja tem um dia específico que as pessoas caem endemoniadas. Não existe ninguém com esse dom. Quem expulsa demônio é Jesus. Tanto que você tem que dizer: sai em nome de Jesus. Ou seja, meus queridos, uma igreja que muitas vezes tira Jesus do seu rol, tira Jesus do seu centro, para que o homem apareça. E normalmente é um homem dizendo: eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de expulsar demônio, eu tenho um dom de visão, eu tenho um dom de profecia. Não, a igreja só precisa ter Jesus. Somente Jesus é o suficiente. Não são as habilidades humanas, meus queridos, que fazem a diferença na igreja. São as habilidades espirituais. E quem tem essas habilidades é o Senhor Jesus Cristo. E não são dados a esses dons, não são dados a homens em particular. Todas as bênçãos que você experimentou, tudo que você está vivendo de bênção na sua vida, agora nesse momento, vem do Senhor Jesus. Não vem de nenhum homem aqui dessa igreja, muito menos de mim, que eu seja, que eu diminua e desapareça, para que Cristo cada vez mais cresça. Porque o que você tem experimentado nesse lugar é por causa da bondade e da graça do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que Jesus quer ensinar para a igreja é que essa igreja precisa ser totalmente dependente dele, se quiser experimentar suas bênçãos. A segunda coisa que essa igreja precisa fazer, se ela quiser entender ou confiar no Senhor Jesus, ela precisa falar dos seus dilemas, levar os seus dilemas a Jesus. Essa igreja precisa falar das suas dificuldades a Jesus. Isso nós vamos encontrar nos versos 19 ao 22 de Marcos 9. Diz assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui, meus queridos, primeira coisa que Jesus faz quando chega ali no meio daquela multidão, com aquele menino endemoniado, Jesus chama a atenção dos discípulos.
Jesus chama a atenção dos discípulos e dizendo para os discípulos: até quando eu vou ficar no meio da geração incrédula? Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não entenderam ainda que vocês não podem fazer nada sem mim, vocês precisam crer em mim para que possam fazer alguma coisa. O efeito, meus queridos, ou qualquer efeito na igreja de bênção, de crescimento, desenvolvimento, passa pela vontade do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos aqui, dizendo: vocês querem fazer as coisas sem confiar em mim, querem fazer as coisas com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, não vai acontecer nada. Você precisa de mim. Jesus quer dizer, todas as vezes que os discípulos faziam alguma coisa, sem colocar Jesus no meio, eles entravam em enrascada. E é assim na nossa vida. Todas as vezes que nós entramos em alguma situação sem colocar o Senhor Jesus, sem consultar o Senhor Jesus, provavelmente, meus queridos, lá na frente pode dar em perda. O Senhor Jesus está alertando isso nessa noite para a igreja. Quer ter comunhão com o Senhor Jesus? Quer ter fé plena no Senhor Jesus? Fala com o Senhor Jesus sobre os seus dilemas. O Senhor Jesus quer saber o que é que você está precisando. O Senhor Jesus quer saber qual a sua demanda, qual a sua dificuldade, que é isso que ele faz aqui com esse pai. Jesus vai perguntar para o pai: o que está acontecendo? Como se Jesus não soubesse. Jesus sabia, meus queridos, tudo o que estava acontecendo na vida daquele jovem. Jesus é Deus, onisciente, onipresente. Jesus sabia, mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus quer ouvir da nossa boca. Jesus queria ouvir da boca do Pai. Conta para mim, o que é que seu filho está fazendo, está vivendo? Qual é a situação do seu filho? E aqui, meus queridos, a situação desse jovem era terrível. Provavelmente ele estava todo desfigurado, todo machucado, de tanto ser jogado na parede, de tanto ser jogado no fogo, ser jogado na água. O diabo estava fazendo uma maldade muito grande na vida desse jovem. O pai já estava há alguns anos sofrendo com esse jovem. E então Jesus diz: qual é a demanda, rapaz? Jesus diz nessa noite para mim e para você: qual é a demanda, rapaz? Do que você está precisando? Conta para mim. Se você contar para mim, você está demonstrando que crê em mim. Porque se você não crê em mim, nada vai acontecer. E aqui, meus queridos, Jesus está conversando com este homem, porque os discípulos não conseguiram fazer nada. E aqui também está um outro cuidado que eu peço aos irmãos. Cuidado com os chavões triunfalistas que existem aí fora, que mexe com o nosso ego, mexe com o nosso coração, mexe com o nosso emocional. Entramos, às vezes, num contexto em que chavões são falados e achamos que aqueles chavões vão mudar a nossa vida. Chavões que nós chamamos de triunfalistas, por exemplo: eu decreto nessa noite a sua bênção. Quem é o homem para decretar nada, meus queridos? Jesus conversa com aquele homem, daqui a pouco você vai ver o que ele pede para aquele homem. É Jesus que resolve a situação. Não é falando uma palavra que parece ter um efeito místico, porque muitas vezes nós somos ligados a isso. Nós somos muito envolvidos com misticismo, com superstição. Então alguém diz assim: eu decreto, eu determino. Isso não faz com que Jesus se mova 1 milímetro do seu lugar. O que faz Jesus, meus queridos, olhar para nós é se você crê nele ou não. O que faz Jesus olhar para a situação que você vive e vai mudar ela, ou ele põe a sua mão para mudar, é se você crê que ele pode fazer isso. É se você crê que ele tem poder para transformar. É se você crê nele. Mas chavões, como diz, receba a vitória, receba isso, receba aquilo, não serve de nada. O segredo aqui, meus queridos, é apontarmos para Jesus, onde está o nosso problema. E aí Jesus diz, verso 19 e 20, trazei-mo. Jesus, meu problema está aqui no meu relacionamento. Jesus, trazei-mo. Meu problema, Jesus, é uma doença. Jesus, trazei-mo. Meu problema, Jesus, é no meu casamento. Jesus, não sei o que fazer. Jesus, trazei-mo. Quando você diz onde é o problema, Jesus imediatamente diz, então traga ele para mim.
Porque Ele tem poder para mudar, para transformar. E trouxeram-lhe. Aí você nessa noite pode fazer isso. Jesus está dizendo, traga a sua demanda. Você leva e você veja o que Jesus faz. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolve-se espumando. Olha o que acontece com o jovem quando levam ele diante de Jesus. Olha, Satanás estava olhando para o seu Criador. Satanás estava olhando para o Rei do Universo, o dono de todas as coisas, o Senhor dos Senhores. E quando Satanás olha para ele, Satanás começa a ficar incomodado, porque ele sabe que na frente dele está aquele que pode resolver todo e qualquer problema. E às vezes, meus queridos, acontece algo interessante. Viemos à casa de Deus, entregamos nossa dificuldade ao Senhor Jesus e parece que piora. Senhor, acabei de falar que eu preciso que o Senhor resolva isso. E acabou de piorar lá em casa, acabou de piorar no serviço, acabou de piorar na minha vida física, na minha saúde. O que é isso, meus queridos? É o que está acontecendo aqui. Quando o endemoniado vê Jesus, ele fica mais endemoniado. Muitas vezes, meus queridos, isso acontece para que a gente veja o tamanho do problema humano. Às vezes, quando você ora ao Senhor e parece que o problema aumentou, é para que você veja o tamanho do problema que o homem enfrenta. Não é porque o Senhor está mandando você trazer o problema e Ele vai te abandonar, não. É para você ver o que é o ser humano. Às vezes o Senhor deixa o problema chegar lá no extremo. Não é porque Ele vai abandonar você e fazer com que você entre em situação mais difícil, não. É para você ver como nós não somos nada. Ele deixou o jovem entrar em situação mais difícil, para que isso fosse revelado para nós aqui nesse texto, que a fraqueza, a pobreza, o homem carrega em cima de si esses fatores, todos eles ligados à vida espiritual, pobreza espiritual, fraqueza espiritual, negligencia a presença de Deus, negligencia a relação com Deus, luta para não se entregar a Deus, luta para não se render a Deus, luta para não viver na presença de Deus. Essa é a situação do homem. Mas aí Jesus diz, meus irmãos, trazei-mo, trazei-mo. Jesus está dizendo para aquele homem, aquele jovem, e ao mesmo tempo para o espírito imundo, essa casa é minha, porque o nosso corpo é habitação. Jesus está tirando um morador para entrar outro. E o que está entrando é Deus, é Senhor, é poderoso. E quando o Senhor resolve ou entra na sua vida para mudar, o Senhor entra para morar e fazer da sua vida habitação. Você nessa noite é a mansão do Senhor Deus. O Senhor mora em você. Se você entregou seus problemas e dificuldades ao Senhor, Ele tira essas dificuldades e faz de você a casa que Ele mora. E é isso que o Senhor Jesus fez aqui. O Senhor Jesus está dizendo para esse Espírito, sai daí. Quem vai morar aí sou eu. Eu vou transformar esse lugar no jardim do Éden. Vou fazer desse lugar um jardim maravilhoso para eu morar lá. E meu querido, o Senhor Jesus faz em nós um jardim, porque o Senhor Jesus não vai morar de qualquer jeito. O Senhor Jesus não vai morar em qualquer lugar, não, moço. Ele entra no seu coração e muda plenamente. E aonde havia trevas, que é o que havia nesse coração aqui, agora há luz. E aonde havia, meus queridos, tristeza, alegria. E aonde havia aflição, a confiança, a paz do Senhor. E aonde havia desconfiança, a crença plena no Senhor, que é isso que o Senhor Jesus está trabalhando aqui. Traz-me o seu problema, traz o seu problema, traz o seu problema, que eu vou tirar o problema de você e vou morar aí no seu coração. E aí, meus queridos, Jesus quer mostrar para a igreja, primeiro, a igreja precisa ser dependente totalmente dele. Segundo, que a igreja precisa levar suas demandas ao Senhor Jesus se quiser encontrar libertação. E terceiro, meus irmãos, e por último, o ensino de Jesus para os discípulos e para nós nos mostra que Jesus pode
com certeza Jesus pode nos ajudar. Você entrou com alguma demanda aqui nessa noite? Muito bem. Se for a vontade do Senhor, você vai sair sem ela. Porque Ele pode. Ele pode. Versículos 23 a 27 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aqui, meus queridos, é interessante. O pai do menino questiona Jesus: será que o Senhor pode fazer isso? Será que o Senhor pode curar o meu filho? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque os discípulos não puderam. Como os discípulos não puderam, agora o pai está questionando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim: se tu podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Jesus responde: tudo é possível ao que crê. Infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas têm a ideia de fé. Fé para algumas pessoas é como se fosse uma energia cósmica, né? Um poder cósmico que a gente, quando utiliza esse poder cósmico, essa energia cósmica, você pode pedir qualquer coisa, porque parece que o Senhor Jesus está dizendo aqui: tudo é possível ao que crê. Mas é tudo? Não. Na verdade, meus queridos, o Senhor não está dizendo para nós assim: então se é tudo, então eu posso me teletransportar daqui e aparecer lá no centro de Belo Horizonte, se eu pedir ao Senhor Jesus e crer. Não, não é isso. Ou você está dizendo assim: então se é tudo, eu posso orar ao Senhor, crendo nele, e vou pedir para ele fazer com que apareça na minha conta R$1 milhão. Não, também isso não vai acontecer. Então, se é tudo que eu posso fazer, crendo no Senhor Jesus, eu vou pedir para o Senhor Jesus ressuscitar um ente querido, alguém que eu amava muito e que faleceu. Vou pedir ao Senhor Jesus que faça isso. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo quando diz: tudo pode ou que crê. O que Jesus quer dizer então? Com tudo é possível ao que crê. Isso, meus queridos, está ligado à confiança nele. Tudo é possível se você crer nele. E que coisas são possíveis? Essas coisas que são possíveis é a seguinte: pela fé no Senhor Jesus, pela fé em Jesus, é possível cuidar de um menino endemoniado, de orar a um menino endemoniado e ele ser liberto. É possível, se você crer no Senhor Jesus, orar pelo endemoniado e o endemoniado ser liberto. É possível. Tudo é possível que crê, ou seja, pela fé em Jesus, é possível você suportar as perdas, os danos na sua vida, as lutas. Pela fé no Senhor Jesus, é possível você suportar a cruz na sua caminhada, é possível você suportar as dificuldades da vida. Tudo é possível que crê significa, pela fé em Jesus, é possível você dizer como Jó, que em um momento de luto e perda, Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pela fé em Jesus é possível você dar outra face, andar mais uma milha. Pela fé em Jesus é possível você vencer o mal com o bem. Pela fé no Senhor Jesus é possível você se entender pobre de espírito e mesmo assim estar firme com o Senhor. Pela fé no Senhor Jesus é possível você chorar pelo pecado, entender que é pecador e precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Nesse sentido, pela fé em Jesus Cristo, é possível você ser puro de coração. É nesse sentido que o Senhor Jesus
está dizendo. Então, quer alcançar isso tudo? Creia nele. Creia no Senhor Jesus. E isso tudo pode acontecer na sua vida. O homem pode te decepcionar. O homem pode te entristecer. Mas Jesus, não. E é isso que ele está dizendo aqui. Se você crê nele, coisas impossíveis relacionadas à nossa vida com ele podem ser possíveis. Ganhar dinheiro ou qualquer outras coisas desse mundo, você trabalha, você conquista. Compra carro, bens materiais, você trabalha. Agora, sair de uma vida pecaminosa, promíscua e ser liberto, viver a vida santa, só crendo no Senhor Jesus. E aí, meus queridos, concluindo, um finalzinho aqui dos versos 28 e 29, que interessante aqui. Diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Jesus liberta o endemoniado, e os discípulos agora vão em cima de Jesus. Mas Jesus, por que nós não conseguimos fazer isso? Por que nós não tivemos poder para fazer isso? E Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A primeira parte aqui é oração. Veja o que Jesus está dizendo. E eu conheço algumas narrativas aí que dizem o seguinte: tirar demônio com oração e jejum é o pastor ficar um mês jejuando e orando 6 meses, senão, coitado, ele não expulsa aquele demônio. E não é isso, meus irmãos, tem nada a ver. Tem nada de sacrifício desse tipo para expulsar demônio, para resolver um problema. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Você está com uma situação difícil? Está precisando resolver um problema? Dobre os seus joelhos. Fale com Ele e confie nele. Quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, esse tipo de problema só sai com oração, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: tem problemas na sua vida que só vão sair se você se render a mim. Tem problemas na sua vida que só vão sair se você demonstrar que crê em mim realmente. Essa é a ideia de oração. Porque orar é um ato que nós usamos para demonstrar que nós não podemos, por nossos meios, por nossas habilidades, e entregamos nossa dificuldade a Deus. Então, no final aqui, o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos: querem fazer a obra do Senhor, querem fazer com que a igreja realmente destaque-se como igreja que o Senhor Deus agrada, confie no Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Querido, o Senhor Jesus desceu da montanha da transfiguração e está aqui no vale nessa noite. Está aqui no vale. Está aqui olhando as demandas. Veio aqui ver as dificuldades. Veio aqui ver qual é o seu problema. Talvez alguém aí fora não conseguiu resolver. Algum lugar que você foi não conseguiu tirar esse problema. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite para poder te ajudar. Então vamos falar com o Senhor. E você fala com o Senhor aí no seu lugar. E fala: Senhor, entrei aqui na igreja com uma dificuldade que ninguém pode resolver. Médicos não podem. Já fui em psicólogos, não podem. Já conversei com um monte de gente, não pode. Amigos, familiares não puderam me ajudar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa noite. E Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Ore no seu lugar, nós vamos orar. Ore no seu lugar, fala com o Senhor. Senhor, minha demanda é essa. Minha demanda é essa. O Senhor está dizendo nessa noite para você: traga-me. Traga-me a sua demanda. Fala qual é o seu problema. Sim, Jesus pode. Sim, Jesus pode. Você que está na internet, você que está acompanhando esse culto, meu querido, Jesus pode. Jesus pode. Bendito Deus, exaltamos teu santo nome nessa noite mais uma vez, entendendo, a Deus, que nós como igreja, sem o Senhor, não podemos fazer nada. Não temos, ó Deus, forças para mover
1 milímetro, ó Deus, da nossa vida. E há tantas demandas, ó Deus, tantas dificuldades, enfrentamos tantos problemas todos os dias, ó Deus. Toda hora aparece algo, ó Deus, para nos afrontar. Ó Deus, todo momento somos desafiados, ó Deus, nossa fé é sempre colocada à prova. Mas nessa noite, ó Deus, queremos fazer, ó Pai, como aquele pai daquele menino, ó Deus, que orando, pedindo ao Senhor, disse: Senhor, se tu podes, tem misericórdia de nós. E o Senhor pode. Faz, ó Deus, grande obra no nosso meio nessa noite. Salva nessa noite, ó Deus. Cura nessa noite, ó Deus. Restaura os relacionamentos, a vida familiar, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, traz um novo tempo na vida do teu povo, ó Deus. Traz um avivamento nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, nos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, o desejo de adorar o Senhor, o desejo de estar na Tua presença, o desejo de fazer a Tua obra, Senhor, restaura nos corações nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que nessa noite, ó Deus, nós possamos deixar, ó Deus, aqui nas Tuas mãos, a nossa demanda, o Senhor retirar de nós e colocar em nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito, morando nos nossos corações, habitando em nós, nos trazendo paz, tranquilidade, harmonia, ó Deus, e fé plena no Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós saímos daqui dizendo: sim, o Senhor pode. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Passa a palavra. Irmão, vamos nos colocarmos de pé. Eu vou pedir ao nosso irmão Ari que faça essa oração, depois o pastor vai impetrar a bênção apostólica. Ari, lembre-se para que peça ao Senhor para que nos guarde, nos livre de todo mal durante esta semana, toda a igreja aqui presente. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus querido, por essa mensagem que veio esclarecer os nossos corações, nos dar entendimento, meu Pai, que só o Senhor é Deus e que nós nos dependemos dele para tudo. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós não somos nada, que nós não damos um passo se não for da aprovação do Senhor. Nós temos a plena certeza que se o Senhor não quiser que nós não chegamos em casa hoje, nós não vamos chegar. Mas nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos proteger e vai nos levar em segurança para os nossos lares, que nós vamos ter uma boa semana na presença do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, entregar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos problemas, ó Deus, nas mãos do Senhor, certo de que o Senhor pode resolvê-los, ó Deus. Só o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor tudo pode. Nas mãos do Senhor, tudo é possível. Nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Para isso, ó Deus, nós estamos te pedindo, ó Deus querido, perdoa, Deus, a nossa falta de fé, perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso orgulho. Retire de nós, meu Pai, tudo que nos impede a comunhão para com o Senhor e nos faça dependentes do Senhor em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.